Antes dessa pandemia começar, você estava vivendo fora do Brasil, estava vivendo nos Estados Unidos. Você voltou para o Brasil um pouquinho depois de que essa pandemia começou e passou a ser uma voz muito ativa, falando sobre os problemas que o país está enfrentando e deve enfrentar e também comentando como que as pessoas têm de lidar com esse dia a dia de pandemia. Você encara isso como uma missão de ajudar as pessoas e meio que funcionar como um coach das pessoas? Olha, não encaro isso como uma missão, mas encaro isso como um propósito. Eu tenho um propósito muito claro na minha vida, né? A primeira coisa, eu quero ser feliz. Eu sempre procuro ser feliz em tudo aquilo que eu faço na vida. Segundo, eu quero aprender e compartilhar. Esse é o meu propósito. Eu quero aprender sempre o mais que eu puder e compartilhar com as pessoas, realmente dividir, passar coisas que têm acontecido na minha vida, meus erros, meus acertos, para que as pessoas possam ponderar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre as coisas que eu já vivi e aí escolher seus caminhos para andar para frente. É verdade, eu passei um bom tempo nos Estados Unidos, até o final de janeiro desse ano. Coloquei minhas crianças na escola. Você sabe que eu tenho minha filha mais velha tem 59, meu pequenininho tem 10. Então eu tenho dois filhos pequenos, a Rafaela com 14 e o Miguel com 10. Coloquei eles na escola lá nos Estados Unidos e fiquei um certo tempo com o meu amigo Bill Ury, que me ajudou aí em grandes negócios, que é um professor de Harvard, como ele faz. De vez em quando é interessante você ir para o balcão e ficar do balcão e assistir um pouco o que está se passando no palco e na plateia. Então foi interessante passar esse período lá. Eu trabalho muito na França, viajo muito para lá toda hora, sou um investidor importante do Carrefour Global, sou membro do Conselho de Administração, mas fiquei esse período olhando e observando assim fora do Brasil. Voltei para cá no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Em seguida, no mês de março, começou essa pandemia, começou essa crise. Eu tinha acabado de voltar da França, estive na França no dia 12 de março, no dia 13 à noite a França fechou. Aí enfrento aqui um mundo um tanto quanto diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido, não exatamente em termos de trabalho, porque eu, trabalhando nos Estados Unidos, eu trabalhava muito e normalmente, assim como nós estamos falando aqui, por vídeo. Instalei lá um sistema de vídeo bastante confortável, com bom som, e eu trabalhava muito por vídeo, com o Brasil. Tanto que durante todo o tempo que eu estive lá, eu não voltei para o Brasil, eu só fui para a França. Na França, sempre é melhor fazer as coisas pessoalmente. Eles agora estão descobrindo o Zoom, estão fazendo reuniões por Zoom, está um pouco diferente, mas lá eles gostam das coisas todas presenciais. Cheguei aqui, enfrentei essa crise e vou dizer uma coisa, eu já passei por muitas crises na vida, por muitas situações difíceis e não há dúvida nenhuma que essa é a pior de todas que eu já vivi. Não tem comparação com outras crises, com a crise de 2008, 2009, 2008, quando quebrou o Lehman Brothers. Foi uma crise violenta, né? O mundo sentiu uma chacoalhada, mas foi uma crise financeira que se esparramou por toda a economia, com posições muito fortes de crise nos bancos, no sistema financeiro e no sistema imobiliário, e isso refletiu por toda a sociedade, por todos os países. Agora, tem uma coisa naquela altura que as pessoas não se dão conta agora. Nós tínhamos naquela altura, em 2008, 250 milhões de pessoas na web, conectadas à internet. Hoje, nós temos quase 3 bilhões de pessoas conectadas. Está todo mundo, a par de tudo que acontece no mundo, com uma rapidez incrível. E assim como as boas notícias circulam rapidamente, as más também. Então, nessa crise, a informação, e principalmente a informação de coisas ruins que estavam acontecendo, foi muito rápida e gerou um medo muito grande. As pessoas ficaram imediatamente com medo muito grande. No primeiro momento, é um negócio na China, lá não vai acontecer nada aqui, então é muito longe.
De repente, quando o negócio começou, vindo para a Europa, e começou a ameaça de vir para o Brasil, começou os primeiros casos no Brasil, realmente se instalou o pânico. O medo foi muito grande, e ainda é um medo muito grande, o medo de se infectar, de ficar doente, de morrer até, porque muitas pessoas estão morrendo, e depois o medo resultante da crise financeira, a perda de empregos, a economia se fechando, a economia completamente fechada, muita gente perdeu o emprego, perdeu ou ficou ameaçado de perder o emprego. Quer dizer, isso dá essa conjugação, medo em termos de saúde, o medo em termos econômicos, em termos financeiros, de perder o emprego, de perder os seus negócios, como muita gente perdeu, realmente isso dá um abalo muito grande nas pessoas. Eu tenho procurado falar, evidentemente que eu não consigo fazer nada de especial, mas sempre uma palavra, não é uma palavra de consolo, não, uma palavra de dizer, escuta, tem que ficar sereno. Se não tiver serenidade, fica muito pior. Fica muito pior. E às vezes você falar aquilo que é óbvio, né, muitas vezes impacta as pessoas, entendeu? Eu tenho falado muito isso. Tenho falado também, uma coisa que eu acho importante, procure separar os seus medos reais dos medos imaginários. Fica só com os reais. Se você juntar os reais com os imaginários, com aquilo que pior ainda pode acontecer, aí a coisa fica muito mais complicada. Então, são coisas, às vezes, que parecem chavões, mas não são. São palavras de uma pessoa, quer dizer, que não é que quer ajudar, uma pessoa que está vivendo também a crise, está vendo as coisas acontecer, e nós estamos vivendo e estamos participando. Logo de início, eu e minha família, nós decidimos colocar uma importância bastante grande para ajudar as pessoas que precisavam. Temos trabalhado firmemente, a Geise, minha mulher, tem trabalhado muito na questão de cestas básicas, já colocamos mais de 500 mil cestas básicas para as pessoas mais necessitadas, através do estímulo do São Paulo, Estímulo São Paulo. Tem trabalhado criou uma plataforma para máscaras, um hub como se fosse um marketplace de máscaras, os fabricantes colocam na plataforma, aqueles que precisam, que querem comprar, compram lá. Enfim, nós temos procurado dar a nossa contribuição para que as pessoas sofram menos nessa crise, nessa pandemia. Nós estamos sofrendo, mas estamos sofrendo pelo grande sofrimento dos outros.